veremos mais, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Com mais de 1,2 milhão de quilômetros quadrados, o estado do Pará é o segundo maior estado brasileiro. É tão grande que é maior que todo o Sudeste. Além disso, é o nono mais populoso, com cerca de 8,6 milhões de pessoas. Sua capital é Belém, que com quase 1,5 milhão de habitantes é a segunda maior cidade do norte e a 10ª maior do Brasil. Em sua região metropolitana, há 2,5 milhões de pessoas. A capital paraense é formada por 39 ilhas que ocupam 65% de todo o seu território. A cidade é banhada pelo rio Guamá e pela baía do rio Guarajá. O nome Pará vem do tupi, e uns dizem que pode significar mar ou rio grande. Há quem diga também que significa grande ou multicor. O estado possui 144 cidades, e as maiores, além da capital, são Ananindeua, Santarém, Marabá, Parauapebas, Castanhal e Abaetetuba. Seu bioma predominante é a Amazônia, mas ainda apresenta pequenas regiões com cerrado e floresta de transição. Em 2011, houve um plebiscito no estado para voltar na sua divisão, que previa a criação de 2 outros estados, Tapajós e Carajás. Suas capitais seriam respectivamente Santarém e Marabá. A maioria da população desses novos estados votaram sim, porém, o que seria o restante do Pará, que possui a maior população, votou não. Onde ocorre uma das maiores festas religiosas do mundo, o Círio de Nazaré, que chega a reunir mais de 2 milhões de pessoas. É um dos diversos círios que ocorrem no estado, porém esse é o mais importante. Para muitos paraenses, ele é tão importante quanto o Natal. O termo Círio vem do latim e significa vela grande. Um dos feriados mais importantes do estado é o 15 de agosto, data que marca a adesão do estado do Pará ao então Império do Brasil. Isso porque o Grão-Pará não seguiu o Brasil em sua independência em 1822. Ficou fiel a Portugal por um ano, quando finalmente foi incorporado ao país. Mas vale lembrar que essa adesão não foi tão pacífica. Como foi o último território a ser aderido, se tornou a estrela solitária da bandeira, já que na época era o estado mais ao norte. O tacacá é um dos pratos mais famosos do Pará. Basicamente, é um caldo feito a partir de goma de mandioca e pimenta, chamado de tucupi, que leva camarão e o famoso jambu, uma erva típica da região que causa formigamento na boca. O Pará é a terra do açaí. Por ser um dos polos produtores, é lá que se consome a versão mais pura da fruta, que é completamente diferente do açaí vendido no restante do Brasil. Nas terras paraenses, ele é consumido geralmente sem tanto açúcar e com comidas salgadas, como peixe e farinha. O mercado Ver-o-Peso é a maior feira a céu aberto da América Latina. É um complexo de 35 mil metros quadrados, formado por diversas construções históricas. Lá você encontra de tudo, desde frutas típicas da região até poções mágicas. O mercado foi construído em 1625 e era chamado de Casa do Ver-o-Peso. Era meio que um posto alfandegário que se pesavam as mercadorias com o intuito de cobrar impostos para a coroa portuguesa. Na cidade de Parauapebas, no sudoeste do estado, é onde está a mina Carajás, a maior mina de minério de ferro do mundo. A descoberta da jazida foi acidental, quando um helicóptero com um geólogo pousou em uma clareira para fazer reabastecimento. Aí o geólogo viu que aquele negócio ali no chão não era uma clareira qualquer, era minério de ferro. E falando nessa cidade, ela foi uma das cidades brasileiras com maior crescimento populacional. Só foi elevada ao cargo de município em 1988 e hoje, 31 anos depois, possui mais de 200 mil habitantes. Esse crescimento rápido e desordenado com certeza deve ter acarretado diversos problemas sociais. O estado abriga os restos do vulcão mais antigo do mundo. O vulcão Amazonas data de 1,9 bilhão de anos. A sua cratera é de cerca de 22 quilômetros de diâmetro. Porém, devido ao enorme tempo que se passou, ele é praticamente despercebido. O encontro famoso das águas não é só o de Manaus, o de Santarém também é. É lá onde o rio Tapajós se encontra com o incrível Amazonas. E falando em Santarém, é lá onde está o Terra do Chão, conhecido como Caribe Amazônico. O local tem praias lindas, águas clarinhas, areias brancas e o entorno com vegetação exuberante, que é uma das principais marcas da maior floresta tropical do mundo. Em 2009, foi eleita a praia de água doce mais bonita do Brasil pelo The Guardian. É lá também onde ocorre o Sairé, um dos eventos mais esperados do calendário cultural e turístico do Pará. O Sairé é uma manifestação folclórica realizada anualmente no mês de setembro. O festival é marcado por uma disputa entre os botos Tucuxi e o Cor-de-Rosa. Com 41 mil quilômetros quadrados, a ilha de Marajó é a maior ilha fluvial do mundo, cercada por rios de um lado e pelo mar de outro. Na verdade, é um arquipélago com mais de 2.500 ilhas, a maior delas é a de Marajó, tão grande que chega a ser maior que muitos países, como a Bélgica e Suíça.
O animal típico da ilha é o búfalo e é usado como transporte, táxi e até mesmo pela polícia. Existem mais de 700 mil cabeças do animal por lá, quase 3 vezes mais que o número de pessoas. Recentemente, uma baleia jubarte foi parar dentro de uma floresta de mangue no Marajó. Porém, em 2007, um fato mais inusitado aconteceu. Uma baleia entrou no rio Amazonas e foi encalhar no rio Tapajós, a mais de 1000 quilômetros de distância do mar. Especialistas tentaram salvá-la, mas infelizmente ela morreu dias depois. Algumas gírias e expressões utilizadas por lá são égua, tiçai, de rocha, moço, minha irmã, mana e muito palha. Além disso, ficar chateado é mordido, morrer é levar o farelo, idiota é gala seca, negar é castelar e quebrar é esbandalhar. Até o ano de 2009, Altamira era o maior município do mundo, mas com a criação de 2 outros municípios na Groenlândia, o brasileiro caiu para a 3ª posição. Com quase 160 mil km², é um pouquinho menor que o estado do Acre, porém maior que muitos outros, como por exemplo o Ceará. A linha do Tratado de Tordesilhas passava exatamente pela cidade de Belém. Há muito tempo, um lado pertencia à Espanha e o outro a Portugal. Hoje, o único monumento referente a isso é um pequeno marco na Cidade Velha. Em sua bandeira, a faixa branca simboliza o zodíaco. A estrela azul representa a estrela presente na bandeira nacional. Dessa forma, simboliza a união do Estado com a nação. E a cor vermelha representa o espírito de luta do povo paraense. Um estilo musical típico do estado é o carimbó. A palavra vem do tupi, que significa pau que produz som. Porém, não é de origem indígena, foi trazido ao Brasil pelos escravos africanos. Posteriormente, foram incorporadas influências indígenas e europeias. Outro estilo musical típico do estado é o tecnobrega ou technomelody, que surgiu em Belém nos anos 2000 e faz mistura de elementos de música internacional com elementos de músicas regionais paraense, como calypso e forró. Alguns famosos do estado são Rosa Maria Murtinho, Dira Paz, Fafá de Belém, Gabi Amarantos, Pinduca, Joelma, Paulo Henrique Ganso, Beto Barbosa, Mila Carvalho e Israel Novaes. A gastronomia do estado é a mais bem avaliada do país. Um levantamento realizado pelo Ministério do Turismo em 2016 apontou que a cidade foi a mais bem avaliada pelos turistas estrangeiros. E bom,